Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas a mais um vídeo de nosso canal. Neste vídeo de hoje vou fazer este bico, ele tem tamanho médio, você poderá utilizá-lo em peças do dia a dia como toalhas de banho, toalhas de rosto, panos de prato e onde mais desejar. Ele é feito em 5 carreiras. Para fazer este bico, utilizei a linha Charme e agulha 2 milímetros. Para começar, amarre a linha ao tecido bem próximo ao canto do lado avesso e vamos começar a fazer o caseado. Puxe a linha e prenda com a agulha. Agora faça 2 correntinhas de espaçamento. Meça a distância no tecido e faça um ponto baixo alongado, formando o intervalo do caseado. Você deve fazer assim por toda a extensão do seu tecido, sempre 2 correntinhas de espaçamento e depois o ponto baixo alongado prendendo ao tecido. Aqui já fiz o meu caseado por toda a base do tecido. Você sempre deve fazê-lo múltiplos de 7 mais 3. Este 3 é apenas uma vez ao final do caseado para que a lateral fique certa. Então vá fazendo 7, 7, 7 por toda a extensão e ao final mais 3. Aqui já fiz os meus com esta contagem, então suba com 2 correntinhas ou 3 para dar a altura do seu ponto alto e vire o trabalho. Agora, no espaço das correntinhas, faça mais 2 pontos altos. E sobre o ponto baixo alongado, faça outro ponto alto. Assim, temos um quadrinho, um espaço do caseado preenchido. Faça novamente dentro do próximo espaço das correntinhas 2 pontos altos. E sobre o próximo ponto baixo alongado, outro ponto alto. Agora, 2 espaços já preenchidos. Preencha o terceiro, faça 2 pontos altos dentro do espaço das correntinhas e um ponto alto sobre o ponto baixo alongado. Temos 3 espaços preenchidos. Agora faça 5 correntinhas. Pule 2 intervalos do caseado e sobre este ponto baixo alongado, prenda com um ponto baixo. Faça novamente 5 correntinhas. Pule 2 espaços do caseado e comece preenchendo novamente 3 espaços do caseado. Faça um ponto alto sobre o ponto baixo alongado, 2 pontos altos no espaço das correntinhas e um ponto alto sobre o próximo ponto baixo alongado. Preencha então 3 espaços do caseado. Assim você deverá fazer por toda esta carreira. Preencha os 3 espaços do caseado com pontos altos, depois faça 5 correntinhas. Prenda com um ponto baixo pulando 2 intervalos do caseado. Depois faça 5 correntinhas e repita o preenchimento dos espaços do caseado. Quando chegar ao final desta carreira, confira, você começou com 3 espaços do caseado preenchido e terminou também com 3 espaços do caseado preenchido. Isso é necessário para que seu crochê dê certo. Agora suba com 3 correntinhas, vire o trabalho. Para que a lateral fique reta, vamos fazer da seguinte forma. Agora continue fazendo ponto alto sobre ponto alto. E ao final destes blocos preenchidos, deixe 2 sobrando, não trabalhe sobre eles os pontos altos. Aqui você terá um total de 8 pontos altos. Deixe estes 2 sobrando.
Faça 5 correntinhas. Nesta próxima alça, prenda com um ponto baixo. Faça 5 correntinhas. Na próxima alça, prenda com um ponto baixo. Faça 5 correntinhas novamente. Dê a laçada, pule 2 pontos altos de base e comece a trabalhar no terceiro. Faça pontos altos sobre os pontos altos da carreira anterior. Aqui será um total de 6 pontos altos. Você sempre deixará 2 pontos altos sobrando antes e 2 depois. Note. Apenas as laterais do final e do início da carreira são diferentes, mas aqui no meio você deve fazer desta forma. Faça 5 correntinhas e prenda com ponto baixo na próxima argola. Assim você deve fazer por toda a carreira. Lá no final você deve fazer como aqui no início. E então, sempre 5 correntinhas prendendo com ponto baixo e depois trabalhe 6 pontos altos, deixando 2 sobrar antes e 2 depois. Ao final desta carreira, trabalhe da mesma forma como fez no início. E então suba com 3 correntinhas. Vire o trabalho e trabalhe pontos altos sobre os pontos altos da carreira anterior, sempre deixando 2 para trás, sem fazer sobre eles pontos altos. Aqui será um total de 6 pontos altos. Faça 5 correntinhas. Na próxima alça, firme com um ponto baixo. Agora faça 3 correntinhas. Dê a laçada e na terceira correntinha que fez da alça anterior, faça dentro da correntinha um ponto alto, para que o ponto fique preso. Trabalhe 3 correntinhas, dê a laçada e nesta mesma correntinha faça outro ponto alto, formando um pequeno V. Agora faça 3 correntinhas, prenda na próxima alça com um ponto baixo. Trabalhe novamente 5 correntinhas. Dê a laçada, deixe 2 pontos altos da carreira anterior sobrando e comece a trabalhar pontos altos. Aqui você fará apenas 2 pontos altos, pois deixará 2 pontos altos antes e 2 depois, sobrando da carreira anterior. Faça 5 correntinhas, na próxima alça firme com um ponto baixo, faça 3 correntinhas e repita o V, fazendo ele dentro da terceira correntinha da carreira anterior. É aquele ponto preso, lembre-se disso. Assim você deverá fazer por toda esta carreira. Para finalizar esta carreira, faça como no início e depois suba com 3 correntinhas, vire o trabalho e faça pontos altos sobre os pontos altos da carreira anterior, deixe 2 sobrando, como fizemos até aqui. Aqui serão 4 pontos altos. Depois faça 4 correntinhas. Prenda nesta próxima alça com um ponto baixo. Faça 3 correntinhas, dê uma laçada. Neste primeiro ponto alto do V, faça sobre ele outro ponto alto. Trabalhe uma correntinha e agora dentro do espaço do V, faça um ponto alto, uma correntinha, mais um ponto alto, uma correntinha. Serão 4 pontos altos intercalados por uma correntinha dentro do espaço do V. Agora mais uma correntinha e o último ponto alto aqui.
faça uma correntinha a mais e ainda sobre o ponto alto do V, faça outro ponto alto. Aqui neste leque devem totalizar 6 pontos altos. Faça 3 correntinhas. Na próxima alça, feche com um ponto baixo. Trabalhe agora 4 correntinhas. Dê a laçada e entre estes 2 pontos altos, neste espaço, puxe a linha à altura de um ponto alto e tire 2 fios. Guarde o outro na agulha. Dê a laçada e faça isso novamente. Quando tiver 3 fios assim na agulha, puxe e tire a linha por todos de vez. Trabalhe agora 4 correntinhas, prenda com ponto baixo na próxima alça. Faça 3 correntinhas e repita o processo do leque, fazendo os 6 pontos altos intercalados por uma correntinha. Esta é a penúltima carreira, veja bem como ela é feita. Quando finalizar, faça os últimos 4 pontos altos da lateral e suba com 3 correntinhas. Dê a laçada, vire o trabalho. Faça mais um ponto alto. Esta é a última carreira. Faça 4 correntinhas, nesta próxima alça, feche com um ponto baixo. Faça 2 correntinhas, dê a laçada. Sobre o primeiro ponto alto do leque, puxe a linha para fazer um ponto alto e guarde na agulha. Faça isso pela segunda vez. Quando tiver 3 fios na agulha, puxe a linha e tire todos de vez. Suba com 3 correntinhas, pegue estes fios, puxe a linha e faça um ponto picô. Dê a laçada. Sobre o próximo ponto alto de base do leque, faça a mesma coisa. Puxe a linha à altura de um ponto alto, tire um fio, guarde na agulha. Faça isso pela segunda vez. Quando tiver os 3 fios, puxe a linha e tire todos de vez. Suba 3 correntinhas, pegue nos fios dos pontos anteriores, puxe a linha, faça um ponto baixo e finalize o ponto picô. Assim você deve fazer por todos os pontos altos do leque e sobre eles sempre um ponto picô. Apenas no último você não fará. Então aqui você terá estes 6 pontos unidos juntos com 2 pontos altos e sobre eles 5 pontos picô. Veja, aqui já temos 4 aglomerados de 2 pontos e aqui já os 6 feitos. Observe que você tem os 6 aglomerados com 2 pontos altos finalizados juntos e 5 pontos picô sobre eles. Para ir para o próximo leque, faça apenas 2 correntinhas, prenda com um ponto baixo sobre este aglomerado da carreira anterior. Faça 2 correntinhas, dê a laçada e comece a trabalhar o próximo leque como fez o leque anterior. Sempre lembre-se do ponto picô sobre eles, pois eles dão um acabamento muito bonito ao trabalho, ao nosso leque. Então veja como os leques são feitos. Faça assim por toda a carreira. 6 aglomerados de 2 pontos, 5 pontos picô e então esse acabamento do meio, apenas com o ponto baixo. Quando finalizar a carreira, faça as últimas 4 correntinhas, dê a laçada e trabalhe 2 pontos altos aqui. Deixe os 2 pontos sobrando da carreira anterior e então faça os 2 pontos altos. Depois é só fazer uma correntinha extra e cortar a linha. O nosso modelo já está finalizado.
Se gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu like, isso nos ajuda no crescimento do nosso canal. Obrigado por nos ter assistido e até a próxima!